A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vocês estão bem? Queria pedir você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Quando você abre, deixa eu agradecer aqui, que hoje nós temos muita gratidão, né? Muita gente para agradecer. Primeiro deixa eu agradecer essa turma aqui. Compra meu barulho, compra minhas bagunças. E agradecer não só a banda, né? Mas a Rai também, que é uma princesa que Deus está levantando aí. Em nome de Jesus. Assim como o pastor profetizou para mim, é o que a gente tem profetizado na vida dessa princesa de Jesus. Deus vai te levar longe. Tu carrega algo poderoso. Queria agradecer também aos apóstolos da casa. Obrigado pela confiança. Eu sei o que representa esse altar aqui, né? Como o Álvaro falou, Álvaro é jeito de falar, né? Muito tempo de caminhada a gente. Mas agora é pastor Álvaro. Agora é um negócio. Mas como ele bem disse aqui, a gente é amigo de uma longa data. Também eu carrego esse testemunho comigo, porque Deus, através da vida do Álvaro, fez algo que hoje é capaz de influenciar outros casais. Que eu uso desse exemplo para ministrar quando a gente ministra para casais também. E o pastor Álvaro, ele tem uma loja, algumas, né? E quando deu a pandemia, eu trabalhava como barbeiro, e quando deu a pandemia, a gente teve que fechar a loja. E para quem vive, né, essa coisa de empreender, de ter um negócio próprio, fechou a loja, meu amigo, fechou o recurso. E a gente morando de aluguel, as coisas ficando apertadas, me batendo no desespero, uma agonia, como é que vai ser esse mês, eu entreguei a loja, como é que vai ser para pagar o aluguel. E de repente chegou o nosso pastorzão lá oferecendo uma porta de emprego para minha esposa, que supriu a gente em anos, não foi em dias, em meses, foi em anos. Então, eu sou muito grato a essa família. E eu vou contar uma história que talvez vocês não conheçam. E um desses dias que o Álvaro citou, que a gente conversava bastante, né? A gente trocava muita ideia, a gente era muito colado de se ver todo dia. E em um desses dias, o nosso pastor Álvaro, ele veio até a gente e a gente começou a conversar e ele não tem aquela coisa de quando você está conversando com alguém e de repente a mente da pessoa vai longe e aí ela esquece que ela está conversando com você. Ele para, olha por nada e tu está falando com a pessoa e ela não está te respondendo. Assim foi o Álvaro nesse dia. Só que quando ele voltou a entender que estava conversando comigo, quando eu parei de ficar no vácuo, ele falou, cara, surgiu uma coisa aqui. O que foi, ó? Sei lá, um nome. Eu falei, nome? Que nome? Não, porque nós somos a Bíblia do mundo lê, né? Estava aqui pensando, refletindo. A verdade é que nós somos cartas vivas, né? Nem sei se tu lembra desse dia.
E a gente está falando aí de 4, 5 anos atrás. Quando ele ministra aqui, ele diz que talvez isso era para ter acontecido há algum tempo, é bem verídico. E hoje, quando eu entro por essas portas, a gente vê a logo da igreja, o nome da igreja, não tem como não se emocionar. O que Deus está realizando hoje é a colheita de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. E hoje, meu amigo, você está com a sua família, você está com a sua filha, e Deus fez. Aleluia. Só que o que a gente vai ministrar essa noite é exatamente sobre isso. Eu queria que você fosse no capítulo 1, no verso de número 11. No verso de número 11, 1 Samuel 1, no verso de número 11, a Bíblia vai dizer assim, ó: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A gente leu duas versões aqui, a gente vai caminhar um pouquinho por ela, mas eu queria te contextualizar isso aqui. A palavra que a gente acabou de ler, ela faz menção a uma história que a Bíblia conta a respeito de uma mulher. E o nome dessa mulher era Ana. E quem foi Ana? Ana foi uma mulher casada com Eucana. E a Bíblia diz que Ana, ela andava muito triste. E por que ela andava muito triste? Porque a Bíblia vai dizer que Ana não conseguia ter filhos. Ana não conseguia gerar. Ana não conseguia. Quando a gente fala sobre Ana não conseguir gerar, hoje, talvez seja até um pouco normal. Talvez seja até bem nascer. Mas naquela época, dizer que uma mulher não podia gerar era dizer que ela não estava dando continuidade ao legado da família. Dizer para uma mulher que ela não podia gerar significava dizer que aquilo que ela nasceu para fazer, ela não ia poder concluir o seu propósito de vida. Olhar para uma mulher e dizer: você não pode gerar filhos, significava dizer: você está sem propósito. Eu queria te contextualizar, queria colocar a gente dentro desse texto, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nessa mesma época existia no templo um sacerdote. E o nome desse sacerdote era Eli. Eli, diferente de Ana, tinha 2 filhos. Só que a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli não eram como Eli. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli não conservavam o templo, porque o filho de sacerdote nasce dentro do templo, aprende coisas do templo e se torna um futuro sacerdote para justamente dar continuidade ao legado da família. Só que os filhos de Eli zombavam do templo. Os filhos de Eli não tinham responsabilidade com o templo. Então o sacerdote era bom para as pessoas. Ele administrava bem as coisas do templo, mas não administrava bem a sua família. Ele tinha filhos, mas o seu legado estava sendo manchado. Ele tinha filho,
Só que o seu legado estava manchado. Então, a gente vai caminhar em cima disso aqui. De um lado, a gente vê uma mulher que era casada, mas não podia gerar. A Bíblia fala que ela era estéril. E de um outro lado, existia um sacerdote que gerou, que fez filhos. Só que esses filhos não honravam o legado que o pai queria passar para eles. Chegou ao ponto de Deus ter que intervir no assunto e dizer: os filhos de Eli não vão poder ser sacerdotes no templo, porque já zombaram demais das coisas do templo. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli chegavam a comer de ofertas que eram oferecidas no altar. Chegavam a consumir de coisas que eram para Deus. E agora Deus decide: eu vou ter que trocar, eu vou ter que retomar, eu vou ter que mudar isso aqui, porque os filhos de Eli não podem ser sacerdotes, porque senão se tornam um sacerdócio manchado. Eu não posso agir, eu não posso falar, eu não posso fazer mais nada. Então eu vou ter que trocar isso aqui. Resumindo, os filhos de Eli não podem ser sacerdotes no templo. Eles não podem mais continuar o legado da família. E a gente volta para Ana agora. Ana não gerava. Só que Ana tomou algumas atitudes que, se a gente trouxer para a nossa vida, e aqui eu já começo a trazer essa palavra para o nosso ambiente. Se a gente se atentar para algumas atitudes de Ana, talvez tenha áreas na sua vida que você não está conseguindo produzir mais. Talvez tenha áreas na sua vida que você não está conseguindo gerar. Eu vou ser mais específico no que eu vou falar. Talvez você sabe como fazer. Talvez você sabe como criar. Talvez você sabe como injetar. Mas alguma coisa está acontecendo que você não consegue tirar esse projeto do papel. Alguma coisa dentro das ordens espirituais estão acontecendo que você não consegue tirar essa ideia do papel, essa ideia da cabeça. Isso não se torna uma realidade. Só que Ana, ela é muito sábia. Ana é uma mulher de uma sabedoria incrível. E a primeira atitude que Ana tomou, Ana identificou o problema. Jonathan, o que você quer dizer com isso? Deixa eu te contar uma coisa que meu pastor repete muito isso para a gente lá na igreja. A gente está até decorou já. Coisas materiais, coisas terrenas, problemas materiais se resolvem com soluções materiais. Problemas terrenos se resolvem de forma terrena. Porém, problemas espirituais nós só resolvemos de forma espiritual. João, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que você que está com problema terreno e que tenta resolver de forma espiritual, só vindo para a igreja não vai adiantar. Só que eu também estou te dizendo que você que está vendo, que está entendendo, que a partir dessa mensagem Deus vai começar a te mostrar que tem coisas na sua vida que não é obra do destino, são coisas de ordens espirituais. E se você não entende isso, você tenta solucionar o problema espiritual de uma forma material e terrena, não vai conseguir também. E por que Ana prova para a gente que ela é sábia e prova para a gente que isso é uma verdade? Porque Ana tem um problema. E qual é o problema? Esterilidade. Só que em nenhum momento da Bíblia eu vejo Ana indo para o curandeiro. Em nenhum momento da Bíblia eu vejo Ana procurando a clínica da família. Em nenhum momento da Bíblia eu vejo Ana indo no pronto-socorro. Ué, mas o problema não era esterilidade. Mas Ana sabia a ordem. Ana sabia a origem. Ana sabia de onde estava vindo. A Bíblia não diz que Ana vai no curandeiro, mas a Bíblia diz que Ana vai para o templo. Toda vez que Ana se entristecia com a esterilidade, era para o templo que ela corria. Toda vez que Ana se entristecia com o seu problema,
coisas espirituais só se resolvem de forma espiritual. O problema que talvez você está enfrentando, as dificuldades que talvez chegaram até você, podem não ser de ordem material, mas de ordem espiritual. E se for, ninguém vai poder solucionar o problema com você. Você não vai conseguir dar um jeitinho nisso. Se a ordem do problema for espiritual, se a origem do problema for espiritual, ah não, mas que meu marido é um péssimo marido. Não, mas dentro de casa só dá confusão. Não, mas as coisas estão acontecendo. Para observar, vamos analisar. Isso acontece só no seu relacionamento, na sua vida? Ou se a vida dos seus pais está acontecendo, está começando a se repetir a mesma coisa na sua vida? A vida dos pais do seu cônjuge, se aconteceu do mesmo jeito que está começando a acontecer agora? Isso não é de ordem material. E coisas espirituais só se resolvem de forma espiritual. Ana estava estéril, mas ela entendeu que era espiritual, então deixou ir para o templo. Eu estou dizendo para você que há momentos que teu joelho dobrado vão resolver mais problemas do que o remédio que tu tem tomado. Eu estou dizendo para você que talvez 12 horas de jejum vão resolver mais problemas do que se tu confrontar, se tu tentar bater de frente. Ana entende isso e ela corre para o templo, só que quando ela chega no templo, as histórias de Ana e Eli se cruzam. Porque quando a Ana entra no templo, quem está lá? O sacerdote. Quem é o sacerdote? Eli. Só que Ana ela vai todo dia para o templo, porque o problema dela não é sanado. Ana vai todo dia para o templo, porque o problema dela não se resolveu. E ela está ali correndo, ela está ali buscando a solução. Só que quando Ana chega dentro do templo, ela está observando os filhos de Eli roubando as coisas do templo. Os filhos de Eli zombando das coisas de Deus. Eli tentando ser o sacerdote, mas os filhos dele corrompendo o legado da família. E essa mulher decide tomar uma atitude que, se a gente sair daqui entendendo isso, também resolve metade do nosso problema. Ana alinhou o sonho dela com o sonho de Deus. Ana alinhou o objetivo dela com o objetivo de Deus. Ana alinhou o propósito dela com o propósito de Deus. Não, clareia para mim que eu não estou entendendo. Lá vai. Qual era o sonho de Ana? Ter um filho. Qual era o objetivo de Ana a partir daquele momento de esterilidade? Ter um filho. Só que ter um filho, pedir um filho a Deus não estava adiantando. Nessa guerra espiritual que estava acontecendo, ela não estava usando as ferramentas certas, o armamento certo para guerrear. E as coisas não estavam acontecendo. E aqui eu já libero uma palavra para você também. Você está na guerra certa, no lugar certo para guerrear, mas está usando as armas erradas. Talvez você está no ambiente certo, mas com a motivação errada. Ana, quando entra no templo, vê os filhos de Eli zombando do templo, e ela identifica algo poderoso. Os filhos de Eli não vão poder ser sacerdotes aqui, não. Ana identifica algo poderoso. Os filhos de Eli estão zombando do templo. Deus não vai permitir isso, não, mano. Os filhos de Eli, não, isso aí, não. Ah, eu imagino um ano. Ah, meteu a mão na oferta. Não, Deus não vai permitir isso, não. E aí Ana arma uma estratégia específica para o tipo de problema dela. E é o que nós acabamos de ler. Ana faz um voto com Deus. E como é esse voto, meu? Senhor, se tu me deres um filho, varão,
Isso significa um filho menino. Ele vai viver no templo e vai se dedicar às coisas do templo. E sobre a sua cabeça e sobre a sua barba não passará navalha. O que Ana estava dizendo aqui para Deus nessa oração? Algo. Pastor, o que ela estava dizendo era o seguinte: Senhor, eu estou aqui há 10 anos te pedindo um filho. Só que agora eu estou vendo uma falha aqui no sistema. E qual é essa falha? Senhor, está sem profeta. Então, Senhor, por que a gente não faz o seguinte? Eu estou precisando de um filho e Israel está precisando de um profeta. O que Ana está fazendo aqui, pastor? Ana identifica a necessidade da obra. Eu preciso liderar isso aqui, porque a gente está iniciando algo poderoso aqui. Talvez a necessidade da obra é que você chegue 5 minutinhos mais cedo para cumprimentar alguém aqui. Talvez a necessidade hoje da obra seja que você se empenhe um pouquinho mais e dedique um pouquinho mais do valor da sua oferta, porque você sabe exatamente para quem está inserida as finanças da igreja. Talvez a necessidade da obra hoje, Deus está dando recurso na tua mão, mas se você não tiver inteligência para entender a necessidade da obra, Deus vai priorizar a necessidade da obra. E quem cumprir a necessidade da obra vai receber recompensa de graça. John, eu não estou entendendo. Vamos para a mensagem. A gente volta. Ana está vendo o templo sendo deturbado. Ana está vendo o templo sendo destruído. E Ana identifica, está precisando de um profeta. E o profeta tem que ser homem. O profeta não pode raspar a cabeça nem a barba. Senhor, já entendi. Senhor, me dá um filho varão. Porque se tu me der um filho varão, eu como profeta para Israel. Senhor, tem 2 falhas aqui, mas a prioridade é da tua necessidade, sim. Só que a tua necessidade suprida resolve o meu problema também. Ana faz uma oração a Deus, e a oração é: Senhor, eu preciso de um filho, e o Senhor precisa de um profeta, Israel precisa de um profeta. Supre a necessidade do povo, mas me usa para fazer isso. Glória a Deus. Deus é poderoso para suprir a necessidade da igreja, é Ele. Só que a graça dele é tão grande que Ele é capaz de contar com você para fazer isso acontecer. Deus é poderoso para fazer tudo. Deus é tão poderoso para encher esse lugar, porque Ele já sonhava com isso antes mesmo disso aqui virar uma realidade. Só que a graça dele é tão grande que Ele teve que privar o pastor Álvaro, a pastora Larissa de alguns ambientes. Aleluia. Porque eu me lembro de uma conversa: João, eu não estou conseguindo enraizar em lugar nenhum. João, eu não estou conseguindo, porque eu quero ficar, não estou conseguindo. João, a igreja é boa, o ambiente é bom, é profético, mas tem um negócio aqui dentro, queimando dentro de mim, que eu não estou conseguindo. Ah, se tu conseguisse alinhar o teu projeto com o projeto de Deus. John, me ajuda, ajuda. E aí, se você crê que do altar sai palavra profética, você já pode erguer a sua mão aí, que eu estou liberando uma palavra. Deus vai colocar empresas na tua mão. Deus vai colocar projetos na tua mão. Tu vai sair daqui hoje e amanhã já vai ter ideia na tua cabeça. Só que isso não vai te enriquecer, porque Deus não dá autoridade para quem não exerce autoridade no reino. Deus está te dando ideias, está te dando empresas, pode te dar negócios, mas vai usar a tua influência aqui dentro.
Deixa eu fazer você começar e recomeçar muitas vezes para você entender como é o reino de Deus, como o reino de Deus funciona, como lidar com pessoas. A necessidade da obra está sendo cumprida, tá? Mas Ele conta com você para fazer algo através de você. Deus pode. Isso aqui pode doer, mas eu preciso liberar isso aqui também. Se você não quiser fazer, nem que Deus entre na boca de fumo, nem que Deus vá lá no âncora, salva o drogado, não mexe o drogado, bota ele aqui dentro. Deus faz, irmão. Só que nessa noite Deus está te dando oportunidade de ser um agente de Deus. Isso aqui nem estava no sermão, não, mas Jesus me induz a falar isso aqui, eu preciso. Talvez tem gente do lado da tua casa, precisando ser avivada num culto como esse. E Deus vai usar você para chamar ela para colocar. Aleluia. Tem gente lá no teu trabalho, trabalhando contigo, está sorrindo para você, mas quando chega no quarto se afunda na depressão. E Deus está te dando a oportunidade de um ambiente profético como esse aqui, ó. Tu evangelizar um, tu chamar um para mim aqui dentro, e a vida dela e a família ser transformada. Glória a Deus. E eu amo o que Jesus está fazendo com a gente, lá com os adolescentes. Pensa no trabalho, Larissa. No grupo tem 125 adolescentes. Só que quando eu olho para um jovem, para um adolescente, igual esse aqui, irmão, que toca, e o toque dele é capaz de fazer a gente sentir a presença de Deus. E você está vendo ele ministrando, ele tocando. Só que ele tem muito mais testemunho para te contar do que eu aqui na frente. Porque ficou de 5 para 6 anos de depressão profunda. E hoje está aqui glorificando o nome do Senhor. Nós cuidamos de adolescente lá, que o pai fez, foi embora. O segundo veio, abusou, foi embora. O terceiro veio, juntou. E agora, por último, a mãe mandou embora. E o adolescente tem 14 anos. E a minha pergunta fica: e se eu tivesse parado, Álvaro? Deus ia continuar cumprindo, só que eu não ia experimentar da graça de Deus, meu amigo. Se você não fizer, a obra vai continuar crescendo. Porque Carta Viva Church não é algo que saiu da cabeça do pastor Álvaro lá muito tempo atrás, dos apóstolos. É algo que saiu do coração de Deus. Só que você hoje decide fazer parte disso ou não. Ana escolhe: Jesus, eu estou vindo aqui pedindo filho, o Senhor não está me dando. Eu vou fazer o seguinte: se o Senhor me dá um filho, ele vai nascer no tempo. Ele vai cuidar das coisas do tempo melhor do que alguém que nasceu para fazer. Ele vai cuidar das coisas do Senhor e vai zelar mais do que alguém que teve legado para fazer. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel de novo. Só que agora, em vez do 11, a gente vai lá no 20. Porque depois desse momento, Ana vai para casa. E Ana começa a viver a sua vida normal. Só que nesse versículo 20, algo diferente acontece depois dessa oração. Olha o que o versículo 20 vai dizer. Passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. Chamou Samuel, dizendo: tenho o pedido ao Senhor. Depois da oração de Ana, algo extraordinário acontece. E eu vou ler de novo aqui, só que numa versão um pouquinho diferente para você. 1 Samuel 1:20. Ela ficou
Posso te contar algo? Deus fará as coisas no tempo certo. E qual é o tempo certo, mano? Eu estou confuso. O tempo certo é quando você se posiciona o suficiente para entender qual é a necessidade da obra. E mesmo que você não tenha realizado aquilo que Deus prometeu, ou aquilo que você está sonhando, você está ali atendendo a necessidade da obra. Só que quando você realiza a necessidade da obra, Deus está olhando para os projetos que você deixou. Deus está olhando para as coisas que você renunciou. Deus está olhando para tudo que você deixou e tudo que você poderia ter vivido, mas por causa da obra e da necessidade da obra você não viveu. E hoje à noite Deus suprir as tuas necessidades. Só que algo chama muito a minha atenção e eu deixei para esse final porque isso é interessante demais. Sabe que essa mulher que era estéril, não era estéril. A Bíblia não fala que ela nasceu estéril. A Bíblia vai dizer que Deus cerrou a madre dela. Deus segurou. A Bíblia está dizendo que Deus impediu com que ela gerasse, só para chegar nesse momento e a necessidade da obra ser atendida. Eu estou pregando para alguém que teve sonhos não realizados. Eu estou pregando para alguém que teve projetos que não foram concretizados. Eu estou pregando para alguém que sofreu abandono. Eu estou pregando para alguém que se sentia isolado, se sentia isolada. E Jesus está te dando a solução do seu problema aqui. Não foi as pessoas que te deixaram, foi eu que tive que te privar. Não foi você que não deu certo, não produziu porque não deu certo, não. Fui eu que tive que encerrar a madre, porque senão tu não volta para a minha presença. Não. Você pensou que a tristeza e a depressão ia te pegar. Não, foi eu que te segurei e a minha mão te segura até hoje. Porque senão tu estava vivendo em outros arraiais, em outros ambientes e não estava buscando a minha presença. E se não tem problema, Ana não está dentro do templo. E se não tem Ana dentro do templo, não tem a oração de Deus pedindo filho para ser profeta. E se não tem profeta, Samuel não assume. E se Samuel não assume, uma revolução na história de Israel não acontece. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que Deus vai te dar condição, porque te privou para isso. Deus vai te dar condição porque te tirou de onde tirou para isso. Eu estou pregando para gente que até a geografia foi mudada. Teu tempo aí acabou, filho. Eu vou te trazer para cá. Carta Viva Church. Não, Jesus, aqui eu estou fluindo, aqui eu estou procurando, né? Mas a necessidade da obra é maior. Vem para cá. Carta Viva Church. Não, Senhor, a coisa que está boa, eu não preciso renunciar, não. O problema é teu, os projetos são teus, mas a prioridade do reino é mais forte do que aquilo que você pensa. Carta Viva Church. Não, Senhor, mas eu vou explorar o pastor Álvaro aqui. Não, Senhor, mas eu tenho loja para abrir em Cabo Frio, na Marra, em Barra de São João. Não, você tem uma igreja para abrir, meu filho. Carta Viva Church. Para você. Não, Senhor, mas se eu não tiver, ela vai fechar. Não, mas se eu não... Vai. E olha o que a Bíblia vai dizer. Esse versículo é lindo, é o textual da igreja quase. Os meus sonhos são maiores que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Os meus projetos são maiores que os seus. Você não viveu e não experimentou de coisas por um mero acaso. O Espírito Santo te
estivesse experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele hoje. Porque quer saber uma verdade? Se Deus te desse tudo que tu pedisse nele, aonde tu ia estar uma hora dessa? E Deus está dizendo, eu te impedi de gerar, para tu ver a necessidade da obra dentro do tempo. Ana tem um filho, só que como cumprimento do voto, esse filho vai voltar. E a palavra se cumpre por quê? Porque Deus não realiza o sacerdócio com os filhos de Eli. Deus realiza o sacerdócio com Samuel. Até a história de Samuel, até a vida de Samuel, até Samuel ser sacerdote, ser profeta, Israel era conduzida por juízes. E a partir daquele tempo, Israel começou a ser conduzida por reis e profetas. E aqui eu encerro essa mensagem e eu vou pedir para a banda me ajudar aí. Se eu quiser, você pode colocar de pé. Você me ajuda, por favor.